Dajahao, hi. Então, lembrando, galera, sempre de usar os cumprimentos em chinês que vocês já sabem, beleza? Dajahao, olá, galera. 今天的课是我 Paty 老师. Então, a aula de hoje comigo, Paty. 在本课程中, então, durante a aula hoje, nós vamos falar sobre 我们将讨论, então nós vamos discutir 数量以及, então, o uso sobre quantidades, tá? E 指全部或物的使用, tá? Então, 全部é o uso de todos ou o uso de nenhum numa sentença no mandarim. E para fazer isso de uma maneira gramaticalmente correta, sem estar usando, na verdade, um substantivo próprio para isso, a gente usa o do, que é o que fiquei devendo para vocês na aula passada. Vocês já viram um documento, tá lá, com os usos do do. E aí agora eu vou estar explicando para vocês no finalzinho dessa aula, junto com o uso de palavras de medida em perguntas de quantidade. Tá, mas meu Deus, palavras de medida, perguntas de quantidade. A gente vai falar sobre elas hoje. Então, são para fazer perguntas de quantidade. Na verdade, a gente já falou sobre elas. Foi na aula da Milena sobre números. Então, lá há muito tempo atrás. Mas aos poucos a gente vai estar sempre revisando e colocando conteúdo novo. Lembrando disso, tá? Então, vamos lá. 那么就开始吧. 那么, então, 就 de fazer alguma coisa de repente. 开始, começar. O ba é o vamos, então vamos começar, beleza? Então aqui, a gente vai dar início a essa aula falando sobre palavras de medidas que a gente acaba usando para fazer perguntas. Mas quais tipos de perguntas? As perguntas de quantidade, tá? Então vamos lá. Não passa. Então, palavras de medida em perguntas de quantidade. Eu adoro que quando a gente passa o PowerPoint pro celular, ele desconfigura completamente. Mas é isso. Vamos lá. Então a gente vai estar falando sobre perguntas de quantidade. Mas primeiro, o que é uma pergunta de quantidade? Tá, é quando a gente está perguntando, né? Eu quero saber a informação de quanto alguma coisa ou quantos de alguma coisa. Então, é esse tipo de pergunta. Quando eu quero saber a quantidade, quantos itens são, quanto é, que envolve saber qual é o número, tá? Então, isso aqui é uma pergunta de quantidade. E aí a gente já viu, tá? Essas duas estruturas, principalmente esse aqui que tá na imagem, que é o ji, tá? Ele é muito utilizado para números pequenos. Tá? Quando a gente tá falando de números menores do que 10. Então, destravem essa memória, a gente já falou isso pra vocês. E eu vou fazer uma observação aqui, tá? Vai ser um pouquinho difícil colocar os GIFs de como escreve os Hanzis. Então, a gente vai ter que dar uma evoluídazinha nessa questão. Porque o Hanzi, que é de onde a gente tirava os GIFs, tá fora do ar. Então, eu vou estar escrevendo sempre que possível pra vocês a ordem dos traços, tá? Então, o Ji, por exemplo, é de cima pra baixo, um traço. O segundo traço é essa parte de cima e ele desce num traço só, beleza? Então, são dois traços, 1 e 2. Desce primeiro e depois faz a outra voltinha. Vou apagar tudo aqui, pra não ficar bagunçado. E aí, então, a gente vai usar essa palavra interrogativa, o de, com uma palavra de medida ou um contador. Lembra daquela estruturazinha? Que é número, mais a palavra de medida ou contador, mais o substantivo. Então, a gente vai continuar usando essa mesma estrutura que vocês já conhecem, que vocês já viram. Só que, lembrando que no chinês, quando a gente vai fazer uma pergunta sobre alguma coisa, a gente vai substituir o hanzi de pergunta, a palavra de pergunta, no lugar, né,
da estrutura que nós queremos saber. Por exemplo, aqui é a quantidade. Então, a quantidade, eu quero saber de informação um número. Então, eu vou substituir o número na estrutura. Aqui, ó. Número mais contador mais substantivo. Então, se essa aqui é a informação que eu quero saber, então eu vou substituir o dia aqui, certo? Agora, se eu sei que eu tenho que pegar alguma coisa, mas eu quero saber o que, eu vou usar o substantivo. Então, por exemplo, eu vou usar um chamar no lugar do substantivo, que significa o que, beleza? Então, vamos continuar a aula de hoje. Tá, as palavras de medidas em perguntas de quantidade, e aí a gente tem duas formas de fazer elas, tá? Vai ser quando estivermos falando especificamente de números pequenos. Eu sei que é uma quantidade pouca, mas o que é um número pequeno? Ele vai ser sempre uma quantidade menor do que 10, beleza? Não sei se vocês lembram, mas isso aqui é sempre menor do que 10, tá? Sempre menor do que 10. Então, você vai poder usar essa palavra interrogativa, que é o de, em vez de um número, para perguntar sobre a quantidade com palavras de medida. Então, lembrando que a gente faz isso porque no chinês, quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente substitui, tá? Eu vou ser bem repetitivo para ver se vocês lembram. A palavra de pergunta pelo objeto que a gente quer. Então, a estrutura vai ser sempre o sujeito, o verbo, né, que é a ação, o de, que é a nossa palavra de quantos, o contador e o substantivo, mais o ponto de interrogação, porque quando a gente coloca o de, automaticamente vira uma pergunta, beleza? Então, vamos lá, vamos pegar uns exemplos práticos para vocês. O primeiro exemplo é 他有几个孩子？他有几个孩子？孩子。Então, tá é o nosso sujeito, you é o nosso verbo, o ji tá aqui, o nosso contador é o ge e o nosso substantivo é o haizi. Então, ele tá, lembrando que é o ele de é o hanzi para ele, é o masculino. O verbo you de ter, de, então, quantos, ge, palavra de medida mais geralzona possível, e haizi, que é criança. Quantos filhos ele tem? No caso, se a gente fosse fazer uma tradução literal, seria ele tem quantos filhos ou quantas crianças, tá? Então, 他有几个孩子? Então, segundo exemplo, vamos lá. 你家有几个房间? Tá? Então, lembrando lá, ni é o nosso sujeito, ni de jia é o nosso sujeito, na verdade, né? Porque eu quero saber, na sua casa, tem quantos cômodos? Então, quem é o sujeito da frase é o ni... vou fazer. Então, o sujeito da frase aqui é ni de jia. Essa frase, se a gente fosse falar ela inteira, corretamente, sem omitir nada, ni de jia. Mas eu sei que a casa é sua e você tem uma proximidade muito forte com a sua casa, né? Um lugar íntimo seu. Então, eu preciso usar o de nessa sentença? Não. Então, a gente omite ele para ficar mais fácil, a frase ficar mais simples. Então, ni de jia ou ni jia you de ter, 几个房间, tá? 房间é cômodos ou quartos, tá? Vai depender muito do contexto que a gente está falando, mas nesse contexto aqui é cômodos. 你家有几个房间？我的家有6个房间。Seria o jeito de responder. Então, o que eu fiz? Eu, na hora de responder, eu substituí o de pelo número, certo? Pelo número que eu quero, pela quantidade. Mas e se eu moro numa mansão e é algo muito grande? Aí já é outra palavra que a gente vai usar, que é o tu, tá? Mas a gente vai ver mais pra frente. 他们有
几只仓鼠，tá? 仓鼠é hamster, tá? O chu aqui que a gente tá vendo é chu de rato. E temos o san na frente. Então, é um tipo de rato, o hamsterzinho. 仓鼠它们有几只仓鼠 Ah, eu não consigo tirar o tchan na cabeça, gente. 它们有几只仓鼠 Então, elas têm quantos hamsters, tá? Lembrando que esse é o tá de ela, porque tem o ni na lateral, man, plural, yo, verbo ter, ti, nossa pergunta, o de contador para animais pequenos ou domésticos, e tanshu, ou contador geral, né, para animais, e tanshu, que é o hamster, tá? Então a gente vai seguir aquela mesma lógica que eu falei, sujeito, aqui, ó, sujeito, verbo, palavra de medida que é o de, né, a nossa pergunta, o contador e o substantivo, tá? Então essa estrutura que a gente vê, dá pra ver que ela é bem fixa, assim. E aí, gente, se ficar alguma dúvida, por favor, entrem em contato, tirem, tentem escrever frases vocês mesmos, pra ver se vocês realmente entenderam e pegaram a estrutura, certo? Então, palavras de medidas em perguntas de quantidade, então a gente vai continuar nesse assunto e agora a gente vai falar quando a gente usa. Eu quero saber grandes quantias, números que são maiores do que 10. Então, vamos lá, escrever aqui é maior do que 10. Então, maior do que 10. Sim, eu escrevo 7 e 4. Ai, meu Deus, ficou muito feio. Aqui. Esse número vai ser maior do que 10, certo? Quando a gente for usar o tuoshao. Quando o número não é certo, mas você sabe que ele é definitivamente maior do que 10, então a gente usa o tuoshao no lugar do di. Lembrando, di é só para números menores do que 10, são alguns. Tá? É como se a gente traduzisse para realmente alguns. A estrutura, então, ela não vai fugir da estrutura que a gente já viu, que é o sujeito, o verbo, o tuoshao, palavra de medida, e o substantivo mais o ponto de interrogação, porque quando a gente usa o tuoshao, vira uma pergunta, beleza? Então, continuando a explicação, vamos ver um a um, tá? Separado. Primeiro, quem é tuo e quem que é shao, tá? Ficou faltando o acento aqui, mas é terceiro tom. Ficar em vermelho que aparece mais. Terceiro tom. Eu vou limpar. Terceiro tom, aqui pra vocês. Então, vamos começar com o tuo, tá? O tuo se escreve assim. Primeiro traço, segundo, terceiro. Vem aqui e faz de novo, beleza? Tuo. Tá? O tuo, a definição mais próxima pro português, tá? É o muitos, quantos, tá? Vários, numeroso, em excesso, frequentemente, tá? Essas são várias traduções que a gente pode estar usando para definir esse caractere, beleza? Ele é composto por dois shi, que é esse caractere aqui, né, que a gente tá vendo. Então ele repete o shi, aqui, assim, e se escreve assim. Shi, que significa noite, poeira, tá? O ideograma dele, né, o ideográfico dele é basicamente 2 noites, tá? Sugerindo essa ideia de muitos, é mais do que um, tá? Então essa é a ideia por trás do tuo. Então a gente usa geralmente em algumas estruturas, por exemplo, tuoshao, que é a estrutura que a gente vai ver hoje, né? Essa estrutura aqui, que significa muitos, numeroso, uma quantidade de alguma coisa, um monte de alguma coisa, tá? Então, tuoshao. Mas a gente vai ver certinho por que a gente usa tuoshao, porque na verdade ambos têm sentidos opostos, tá? O tuo também a gente usa em palavras como tuoma, tá? Que é como
maravilhoso, algo que é muito bom, e você fala, toma, toma. Isso é muito bom, porque é um numeroso muito, tá? Por exemplo, tuotsu, que é um caractere que a gente viu na aula passada, tá? O tsu desse jeito aqui. Tsu, que é de vezes, tá? Então, tuotsu, muitas vezes, numerosas vezes, repetidamente, tá? Tem mais ou menos essa ideia de muito, numeroso. Já o shao, ele é antônimo, ele é oposto do tuo. Então, vamos lá, explicar o shao. Esse caracterzinho aqui, a gente escreve ele assim, primeiro traço do centro, o da esquerda, o da direita e aí esse traço longo embaixo, ok? Então, esse é o shao, tá? Ele vem de grãos de areia, tá? E o shao, que é esse do meio aqui, que vem de xiao, que é quem dá a pronúncia, beleza? Então é xiao de pouco, dando a pronúncia, e esse traço longo grande aqui embaixo, ele dá o significado, tipo um splash, tá? É bem essa ideia mesmo. Então vamos lá. O shao, ele é traduzido como pouco, muito pouco, a falta de algo, estar sentindo a falta de algo, algo que desapareceu. Ainda se você estiver fazendo alguma coisa, se alguém falar tchau pra você, a pessoa tá pedindo pra você parar, beleza? Então ele tem todos esses significados, mas geralmente está relacionado à ideia de pouco, da falta de algo, tá? E aí a gente vai ter algumas palavras de exemplo, só pra vocês terem uma ideia. Por exemplo, 介绍, 介绍, que é a falta de alguma coisa, naquilo que você é ruim, ou seja, a palavra contrária de qualidades que agora eu não lembro, mas é seus defeitos, né? O que você peca, no que falta em você, tá? Shao, Shu, não sei se vocês lembram, mas Shu é número, então eu tô falando, Shao, Shu é um número pequeno, tá? Ou também, como a gente acaba conhecendo, as minorias. A gente chama de Shaoshu, uma minoria, beleza? São alguns exemplos de uso. Então, o duoshao, que é para perguntar a quantidade de alguma coisa e eu não sei essa quantidade, tá vendo? Quando o número não é certo, a gente usa o duoshao, que é muito, literalmente eu estou te perguntando, muito ou pouco. Então, geralmente no chinês, quando a gente vai perguntar alguma coisa e eu quero saber, mas eu não sei ao certo, por exemplo, eu quero saber se é muito grande ou muito pequeno. Eu vou falar da xiao, da de grande, xiao de pequeno. Eu quero saber a quantidade de alguma coisa. Duo xiao, então duo xiao, muito ou pouco. Você é alto ou baixo? Gao shu, gao shou, gao shou. Tá? Então é mais ou menos essa ideia. O mandarim ele usa muito contradições para indicar perguntas, tá? Então tentem sempre lembrar essa informação, tá? É muito importante para construir perguntas que você não sabe a quantidade certa, se você não sabe se é alto, se é baixo, se é pouco, se é muito, se é grande, se é pequeno, se é rápido, se é devagar. Se você não tem certeza daquilo que você está perguntando, você usa os dois opostos, beleza? Juntos. E esse é um caso, o duoshao. Muito ou pouco. Então vamos ver pelos exemplos que daí fica mais fácil de compreender. Pronto, passou barulho de moto. Vamos lá. Então agora a gente vai estar falando com o exemplo para ver se fica mais fácil para vocês pegarem a ideia. Então lembrando, a gente vai sempre manter a estrutura sujeito, verbo, no caso é tigo, palavra de pergunta, contador e substantivo. Então, lembrando disso, vamos lá. Ni, você, tigo, tá? Tigo, tigo. Ti é um verbo, ir, guo é o resultado, tá? O guo, ele... A gente vai ver essa estrutura mais pra frente, não se preocupem. Mas o guo, ele indica que você experimentou algo pela primeira vez, tá? Então, se você já fez alguma coisa,
geralmente tem o go. Então, aqui a gente tem uma estrutura verbo e resultado. Você foi. Você teve a experiência de ir. Então, ni, você, 结果, e ir, né, verbo ir, mais experiência. Se tem experiência, esse verbo ele tá no passado, tá? No nosso português aqui, tem que lembrar que esse go aqui, ele vai acabar muitas vezes indicando passado. Então, 你去过, você foi ou já esteve. 你去过多少个国家, tá? Então, 你, você, 去过 já esteve. 多少, muitos ou poucos. 个, contador. Países, 国家, 国家, países. Então, você já esteve em muitos ou poucos países. Na verdade, estou te perguntando em quantos países você já esteve. Lembrando que o do ou shall vai indicar quantidade. Então, quantos? 你们, 你们. Então, pronome, vocês. 你, você, man, de plural. 你们, vocês. Ban. Então, 你们的 ban, na turma de vocês. Ban a gente viu também na aula passada. Pra quem não viu essa aula, assista, tá? Foi na aula da segunda-feira, dia 2/10, tá? O ban tava no texto no final da aula. Então, ban é sala de aula. 你们的 ban. 你们 ban. Lembrando aqui, de novo, eu posso omitir o the pela ideia de posse e proximidade. Então, 你们的 ban. 有 tem 多少 muitos ou poucos 学生 estudantes, tá? Só pulei aqui pra ficar fácil de lembrar, mas contador 个学生你们班有多少个学生 quantos estudantes tem na turma de vocês? Então aqui eu tô considerando uma turma grande, por exemplo, a turma de colégio de vocês ou da faculdade, que existem várias pessoas. Tá? Então, 你们的班有多少个学生？你大家的时候看了多少本书？ Então, vamos nessa frase gigantesca, 1 a 1. 你, você. Temos aqui um the que foi omitido. 你的大家. Então, opa. 你的大学. 大学, para quem não lembra, da é grande. 学 é estudar. Então, que lugar que a gente estuda quando a gente é grande? A universidade. Ou o grande colégio de estudos de adultos. 大学. Então, 你的大学. Então, na sua universidade, nós temos um the aqui, e esse the ele não pode ser omisso. Por quê? A palavra que vem depois é 时候. Tá? 时候, para quem não lembra, indica tempo. Tempo passado. E aí, nesse caso, em que a gente tem essa estrutura aqui, o the mais o 时候, eu estou indicando naquele tempo. Qual tempo? 你的大学. Então, no tempo em que você frequentava a universidade, 你的大学的时候, 你大学的时候, 你大学的时候. Então, qual tempo? O que a gente frequentava a universidade. Eu tenho sempre que lembrar the de posse mais a característica que vem antes. Então, por exemplo, se eu vou falar no tempo em que eu era criança, 我小的时候, então eu, 小 de pequeno, 我的小的时候, na minha infância. Durante o tempo de aula de mandarim, 很易的课的时候, então durante o tempo de aula de mandarim. Então o 时候ele sempre vai indicar uma presença de tempo. Quando que isso aconteceu? Naqueles tempos. É o 时候, mais o the e aí o tempo que vai ser caracterizado quando, tá? Então é sempre essa estrutura aqui. Se eu não me engano, essa estrutura já foi passada para vocês, mas se não foi, eu vou mesmo assim passar
pra vocês nos comentários abaixo dessa aula, beleza? E aí eu faço uma explicaçãozinha pra vocês, ou qualquer coisa eu trago na próxima aula mais explicadinho, mais bem explicado, só essa estrutura pra vocês. Aí nós temos, então, o sujeito da frase, né? Quando você estudava na faculdade, no seu tempo de faculdade, kan le, verbo kan de ver, tá? Kan de ver, le indica o quê? Ação passada. Então, leu ou ver, tá? Então, tá relacionado a algo que você faz com os olhos. Então, leu, tuoshao, muitos ou poucos, banshu, contador ban, shu de livros. Então, quantos livros você leu durante o seu tempo de faculdade? Ou, fazendo a tradução literal, você, durante o seu tempo de faculdade, leu quantos livros, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia, de muito ou pouco. E continuando, agora a gente vai pro dou, tá? Ele vai ser uma revisão barra introduzindo para vocês essa ideia, tá? O dou, se não me engano, a gente explicou depois que a gente entrou nessa discussão sobre um provérbio, se não me engano, no semestre passado. Então, o dou, tá? Ele sempre vai aparecer depois do sujeito. Jamais se esqueçam disso, tá? Isso aqui é um erro muito, muito, muito comum. As pessoas colocarem no início da frase, ou depois da frase toda, ou depois do verbo, tá? Isso não acontece. Ele vai ser sempre depois do sujeito. Ele não troca de lugar. Ele vem sempre acompanhando o sujeito. Por quê? Isso acontece muito. A gente traz isso do português, a gente traz isso do inglês. Todo mundo. A gente sempre fala todo mundo. O todo vem antes. Ou, vou dar um exemplo também, nenhum de nós. Por exemplo, nenhum deles. A gente sempre coloca o todo ou nenhum antes do sujeito. No mandarim é ao contrário, é depois do sujeito. Por quê? Porque eu quero englobar todo mundo. Então é todo mundo que eu falei até aqui vai aparecer no dou, tá? Por que isso acontece, Patrícia? Lembra da regra de ouro do chinês em que a informação mais importante sempre fica no final? Então, se eu quero englobar, deixar claro para você, para quem está me escutando, para quem está me lendo, para quem eu estou passando a informação, que é todo mundo, ou nenhum de nós, ou ambos, vem depois do sujeito. Tá? A informação sempre fica cada vez mais à direita da frase. Tá? Então tem que lembrar disso. Então o do ele aparece depois do sujeito. Não coloquem ele em nenhum outro lugar da frase, não vou bater em vocês. Tá? Ele sempre depois do sujeito. Wo mandou, ni mandou, xue sheng dou, lao shi dou, xiao pengyou dou. Todo mundo vem depois do dou. O dou sempre vem depois do sujeito, tá? Então, coloquem isso na cabeça de vocês e não esqueçam, tá? Se você quiser usar o chinês que seja bonitinho, que não tenha um erro, tá? Tem que lembrar que é depois do sujeito e antes do verbo. Se você colocar essa estrutura de outra forma, vai ficar estranho e é um erro muito feio. Tá? A estrutura que a gente usa vai ser sempre essa aqui, o sujeito, mais o do, mais o resto da frase. E aí você pode colocar o que você quiser, verbo, complemento, objeto, e na frase verbal, beleza? Mas essa estrutura aqui é sempre sujeito mais do, não se esqueçam disso. Tá? E aí eu quero depois que vocês me mandem exemplos sobre isso. Mas eu vou passar a atividade para vocês que vai valer como a presença dessa aula. Falou? How ma? How. Então, alguns exemplos para vocês, tá? Que para mostrar essa ideia que ele indica o todo. Ah, passei. Então, exemplos, vamos lá. Ni mandou. Então, vocês, todos. Ranxi é conhecer. Ranxi, Mariana ma. Então, partícula de pergunta. Todos vocês conhecem a Mariana? Então, vou fazer a tradução literal. É vocês todos
conhecem a Mariana? Ni mandou ranchi Mariana ma? Aí vocês, todo mundo aqui conhece a Mariana, ela grava as nossas aulas com frequência. Ah, 我们都认识. 我们都认识. Nenhum de nós não conhece ela, tá? Então, tipo, todos nós conhecemos elas. Ela, 我们都. Próximo exemplo. 我们都学习汉语. 我们都学习汉语. Então, nós todos 学习 estudamos ou aprendemos 汉语 mandarim. Então, todos nós, sem exceção, aprendemos mandarim. 他们 eles, tá? Que masculino aqui na frente. 他们都在家里. Então, eles todos estão já casa ali dentro. 他们都在家里. Todos eles estão dentro de casa, sem exceção. Ninguém ficou pra fora. Meu Deus, eu apertei alguma coisa que eu não sei o que é. Tá, então vamos lá. Por exemplo, tem outros exemplos no doc que eu mandei pra vocês, então deem uma olhada lá. Sempre olhem o doc, por favor, tá tudo escritinho. Pra vocês poderem reescrever as frases, ou treinar mais, ou tentar realmente, tipo, não consigo me concentrar com a professora falando. Tá escrito, tá? Então, do agora, ele tem um segundo uso para indicar ambos, tá? Quando a gente está falando de duas pessoas, e a gente sabe, por meio do contexto ou da própria sentença mesmo, que é duas pessoas, ele vai perder esse significado de todos e ele vai para ambos, ou seja, ele é reduzido, mas inclui os dois. Tá? O chinês normalmente não tem uma palavra que seja especial para ambos, como acontece no português, né, que é duas pessoas, ambos, ou no inglês, né, que é both, B-O-T-H. Então, apenas usa o do como se fosse qualquer outro número maior que 1, tá? E aí, nesse caso, não tem também um padrão, tá, que seja especial para o caso negativo, ou seja, não vou falar punandou, budou. Vai ser o do, e aí vai depender do contexto, vocês vão pegar se ele é negativo ou não, entendeu? Mas a gente vai ter exemplos e aí vai ficar fácil pra vocês. Então, aqui. Sujeito, do, mais frase verbal. Esse sujeito aqui, pra indicar ambos, tá? Ele geralmente vem do jeito que a gente vai ver os exemplos aqui. Vai ficar indicativo pra vocês. 我们两个都爱你. Então, 我们, nós. 两个, já tô entregando o número pra vocês. Nós dois. Do. Então, eu tô enfatizando que nós dois. Nenhum nem outro, é nós dois. Ai, ni, amamos você. Tá? Então, aquela conversa de ser drama do pai falando com o filho. 我们两个都. Não é só a sua mãe que ama você. Não sou só eu, seu pai, que ama você. Nós dois. 我们两个都爱你. Porque eu tô enfatizando que é esses dois. Tá? É esses dois. Quem? Nós dois. Nós dois que amamos você. Então, ni, baba, he, ni mama. Ni mama. Ai, meu Deus, buguei. Ni baba, he, ni mama. Do. Shirashima. Então, seu pai e sua mãe, ambos são professores, tá? Então, nesse caso aqui, eu tô enfatizando que os dois, tanto seu pai e a sua mãe, são professores, tá? Então, quando ele tiver esse significado de dois, de ambos, tá? O sujeito da frase, ele sempre vai indicar pra você que é duas pessoas. Certo? Ele sempre vai indicar pra vocês que a gente tá falando de duas pessoas ou de dois objetos, mas o sujeito, ele é dois. Ele é formado por dois sujeitos. Beleza? Ni baba, he ni mama, wo he Milena, wo he Nanda,
Priscila, Mila, Aslan, Mila. Então vai ser sempre duas pessoas. Taman, Liang, aqueles dois, tá? Então vai ser sempre indicando que é duas pessoas. E aí quando a gente quiser falar nenhum, mas e nenhum, né? Porque não tem uma forma específica de falar nenhum sem ser por meio de um substantivo. Então essa estrutura, o do, quando ele tá em uma frase negativa, ele tá falando nenhum. Como assim? É que aqui a gente não vai traduzir o do como todos, tá? Então, a gente viu no início dessa aula que é todos nós. Né? Eu tô englobando todo mundo, eu tô dando ênfase no grupo todo, é todo mundo, é geralzão mesmo. Nesse caso, quando a gente está tratando de frases negativas, o que é uma frase negativa? Tem o bu, tá? Vai ser bu, não vai ser mei. Bu. Quando eu tenho o bu, eu tenho uma frase negativa. E aí, quando a frase está no negativo, ele deixa de ser todos e passa a ser nenhum. Nenhum de nós. Nenhum deles. Nem pai, nem mãe. Então, entendeu? Essa é a ideia aqui. Vamos continuar. Que no exemplo fica mais fácil. Opa, fui passar e risquei. Então vamos lá. Para casos negativos, a gente traduz como nenhum, certo? Então vamos olhar as estruturas das sentenças. Tá. He. Tá. Laogon. Então, her boss. O chefe dela. Opa. Laogon é marido, disfarça, gente. Laogon é marido. Ela e o marido dela, tá lá o gontou, então nem ela, nem o marido dela, meio gonzo. Então eles não têm o que? Trabalho, tá? Ambos não têm emprego. Eu poderia falar assim, ela e o marido dela, do ambos, meio não tem emprego, tá? Também daria certo. E aí o do tá enfatizando que é o casal. Poderia traduzir também como ela e o marido dela, nem ela e nem o marido dela têm empregos. Tá? Seria a tradução já sabendo a frase inteira, é nem ela nem ele tem emprego. O segundo exemplo. Wo he wo tai tai, tai tai é esposa. Então, wo he wo tai tai dou. Então, enfatizando que é eu e minha esposa. Butiro. Butiro. Então, nenhum de nós come carne. 我和我太太都不吃肉，不吃肉. Então, nem minha esposa, nem eu comemos carne. Se a gente for traduzir literalmente, eu e minha esposa, ambos não comemos carne. Ou eu e minha esposa, nenhum de nós come carne, tá? Mais ou menos essa ideia de que não é nenhum nem outro. Se não é nenhum nem outro, é zero pessoas, é nenhum. Ah, ficou fora. Então, galera, essa é a aula de hoje. Tinto Pauchan, Malchon. Tomem cuidado, tenham uma ótima semana, um ótimo fim de descanso. Estudem bastante, descansem bastante e bye bye.